E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um episódio aqui do Odonto Insights, episódio número 6, né? Se você não curte, vamos lá, curte, dá um joinha, vamos fazer esse canal crescer mais. E ainda bem que está indo muito bem. Hoje, em mais um bate-papo que vamos ter aqui, vai ser com outro amigo meu, um cara que apareceu na minha vida e também veio engrandecer, veio crescer e se tornou, começou um colega, batíamos pouco papo e tudo, e hoje é um cara que eu considero demais, um cara que é meu amigo, troco algumas ideias muito interessantes com ele acerca de trabalho, também, e o que nós vamos falar aqui é sobre academia, treino físico, né, preparação que a gente tem que ter, né, na nossa vida de modo geral. Então hoje eu estou aqui com mais um convidado, gente finíssima, e que eu agradeço demais a disponibilidade que conseguiu na agenda dele também, que é uma agenda corrida, uma agenda difícil, né, e conseguiu reservar esse horáriozinho para estar aqui conosco, que é o meu amigo Douglas Minante. Fala, João. E aí, bem? beleza? Graças a Deus tudo certo. Primeiramente, agradecer você pelo convite. E vamos aí trocar um bate-papo, acrescentar na vida do pessoal que for acompanhar a gente aqui. E vai ser um grande momento pra gente aí. Ah, vai sim. Ô, Minante, deixa eu te explicar aqui. Então, assim, ó, o meu podcast, o meu bate-papo, ele é bem voltado para a parte acadêmica, mas também ele abre muito ramo, né, para os profissionais, principalmente profissional liberal, né? Então, assim, nesse enfoque do acadêmico, conta para nós aí, como é que foi a sua preparação, assim, da escola até a faculdade? Como é que foi? Você sempre quis ser personal trainer, você sempre quis ser professor de educação física, ou você tinha algumas outras áreas? Como é que foi? Bom, então, uma coisa que me chamava muita atenção é que toda a minha vida de criança, adolescente, eu sempre gostei de atividade física, né? Sempre me comportei muito solícito às aulas de educação física, vamos colocar assim, né? Eu era o aluno número um, ou pelo menos eu tentava me enquadrar ali como o cara ponta firme para sempre estar acompanhando. Então, iniciei, né, na parte adolescente ali, aos 12 anos mais ou menos, jogava futebol, como toda molecada joga, né? E aí vi que eu era muito rápido, mas não tinha muita oportunidade de jogar, né? Comecei no futsal, depois fui pro campo e vi que no campo eu não me achei. Mas me achei no atletismo. E então toda a parte minha é, posso falar assim, toda a parte do meu colegial ali, até o final do colégio, eu fui atleta de atletismo, né? Fazia prova de 100, 200 metros. Tive bons resultados, né? Fui campeão brasileiro pelo revezamento representando o Paranavaí. Fui campeão jogos adultos, jogos juvenis. Bom, então assim, tive um bom resultado, né? Só que foi acabando o período do ensino médio ali, via que eu era bom no esporte, mas não me via em necessariamente nenhuma faculdade. Eu, na verdade, tinha muita dúvida. Todas as faculdades que eu pudesse falar do mundo, eu queria fazer. Então você não era focado na educação física? Não. Apesar de toda a minha vida ali estar me apontando que seria um caminho, né? Algo, se não fosse educação física, talvez algo na área da saúde. Entendi. Então, eu fiz o Enem, né, o primeiro Enem meu, e fiquei em dúvida no que entrar. Coloquei em ciências biológicas, coloquei em geografia. Pô, geografia? Geografia, fisioterapia. Aí eu passei em ciências biológicas, ganhei meia bolsa em fisioterapia na Uniandrade em Curitiba. Aí fiquei em stand-by um ano estudando de novo, trabalhei no comércio, fiquei estudando, e aí comecei a linkar. Eu acho que às vezes acontece da gente ali na escola ainda não ter Você estudou aonde? Onde você fez seu ensino médio? na Fundação Bradesco. Praticamente a minha vida toda. Comecei o segundo aninho lá na Fundação. E, a escola não tem um direcionamento ainda, né, assim... Olha, a Fundação ela foi sempre se aperfeiçoando mais. Eles foram montando aulas de apoio em contraturno. Então, assim, é uma escola que direciona muito bem o aluno. Então, eu peguei um pouquinho dessa parte, né? Sim. Acredito que hoje esteja bem mais avançado. Então, teve sim um certo direcionamento. Mas sabe quando ainda eu me sentia talvez não preparado ainda pro mercado de trabalho e realmente escolhi o que eu queria. Entendi. Então, nesse meio tempo, terminei a escola, e aí, o que eu vou fazer? Não tenho dúvida de tudo que eu vou fazer. Então, estudei mais um aninho ali, via online, né? Eu acho que era o Descomplica, estudei pelo cursinho Descomplica. E aí eu comecei a juntar os links ali e falei assim, eu sempre fui bom em esporte, sempre gostei de fazer atividade física. Fui atleta.
eu acho que o caminho era da saúde. Então, nesse meio ano aí que eu trabalhando no comércio, estudando ali, fui linkando, aí eu falei, meu, é a área da saúde. Aí eu fiquei nutrição, físio e educação física. Só que aí meu coração bateu para educação física, Aí você fez a educação física em qual faculdade? na Unespar. Aí lá eu fiz licenciatura, entrei em 2016, finalizei em 19. E aí eu fiz o bacharel, um ano de complementação na Uniaselv, foi aqui o Apolo daqui, né? Uhum. E aí, Qual que é a diferença, assim, então, para todo mundo entender, até mesmo nessa, que hoje eu tenho um primo que é formado também há muito tempo, lá ele é bem antes de você, formado também na Unespar, e ele teve esse problema de licenciatura, bacharel. Qual que é a diferença realmente? Por exemplo, a Unespar te forma como licenciatura, né? isso, Você tem que fazer a complementação em alguma outra faculdade, que aqui, né, hoje ainda bem que tem bastante polo EAD, né? verdade. Senão a galera tinha que ir para Maringá para fazer lá presencial, né? Qual que é a diferença então para você hoje? Para você hoje, se você não tivesse feito a complementação, você não poderia trabalhar numa academia. É, basicamente isso. O que eu faço hoje, só pelo que naquele momento a Unespar formava a gente, né, que era como licenciado em Educação Física, é professor de lousa, vamos dizer assim, né, para resumir bem. Professor de tanto universitário ou escolar. Então só pode dar aula, Isso. só pode ser professor. Então, por exemplo, o que eu atuo hoje, não conseguiria atuar, na verdade. Uhum. E aí o bacharel abre essas portas, então aumenta o leque. Então eu posso, o bacharelado ele pode ser técnico de qualquer modalidade esportiva, pode estar atuando dentro do treinamento, né? Uhum. Então, Então você sai da sala de aula para atuar externo. perfeito. Então, um exemplo, eu até achei que eu terminando a faculdade, é que a pandemia mudou um pouco o meu pensamento, né? Eu pensei que eu continuaria na licenciatura indo para o mestrado, tanto que era o pensamento meu e do meu professor que fez o TCC comigo. Uhum. Mas aí veio a pandemia, mudou um pouquinho meu pensamento e eu vi que eu gostava muito da área do treinamento. Mas treinamento para o esporte, eu achei que daria para mim ser técnico por exemplo, trabalhar aqui como técnico de atletismo, como um dia fui atleta, né? Uhum. Eu acho que até isso me moldou um pouco, acho não, né? O esporte molda a gente, e a gente tem espelhos ali como os professores que a gente teve, que é o Agnaldo, o Mimi, o Leandro. Uhum. Então, só que aí eu também vi que eu gostava do treinamento, mas não estava me achando ali. Aí quando eu vi que eu podia atuar na vida das pessoas, né, melhorar a qualidade de vida dela, e não necessariamente para algum esporte, aí eu comecei a entender que eu estava indo pro caminho certo. Mas isso você teve esse insight aí, então, mais ou menos no último ano ou depois de formado? Então, Ou assim, ou no decorrer da foi assim, foi graduação? durante a graduação, eu vi que eu não queria ser professor de escola. Eu até admiro quem trabalha dentro da escola, porque de tirar o chapéu, que é uma área difícil, é desafiador, desafiador. Entendi. Por quê? Cara, eu fiz os meus estágios nos colégios ali durante a faculdade e eu tentava me entregar o máximo possível. Só que assim, ali eu necessitava de pontos, né, para passar de ano. Então, assim, você tira nota, né? E assim, eu tentei passar atividades o mais diferentes possível para chamar a atenção do pessoal, porque hoje eu vejo que a educação física, por exemplo, o professor de educação física talvez seja o mais querido dos professores, desculpa aí Sim. quem não concordar, mas é o que eu sinto, né? Uhum. Porque talvez é uma hora de eles, tipo, extravasar energia, né? Porque todas as aulas praticamente é muito lousa, muito teoria, né? Ali é a hora de você se movimentar. A aula de educação física é pelo movimento, através do movimento, né? Então, eu vi que, me entregando ao máximo, era difícil de chamar a turma, sabe assim, tem que desgastar demais para poder acolher. Lógico, quando eles conseguem entrar na ideia que você apresenta, ótimo, porque é ruim, né, um aluno ir para a escola e saber assim, pô, vai dar aula de educação física, os meninos vão para uma quadra jogar bola e do outro lado as meninas vão para jogar vôlei, né? Ou Na minha época de escola era basicamente assim. eu dei matéria de parkour, Top, hein? mini atletismo, a gente recortou as atividades de mini atletismo para fazer dentro da escola. Coloquei skate,
long. Caraca. Cara, eu coloquei assim, coisa que eu queria ter na minha aula, se eu pudesse, Uhum. né, se fosse eu. Então eu tentei diversificar bem, né? Só que assim, ali eu tava como estagiário, eu tinha todo um respaldo de tempo, né? Valia nota. Só que assim, eu não sei também se hoje na realidade toda escola e todo professor consegue fazer isso, né? Será que tem recurso pra estar levando? É porque é isso que eu sinto, que exige demais, demais, demais do profissional Uhum. e talvez não tenha tanto reconhecimento até de quem te emprega, né? Que é o estado, o município. E principalmente as crianças, assim, é um público desafiador de trabalhar. Eu imagino, porque até hoje a gente pensa, educação física, os alunos vão jogar bola, vai jogar queima, né? E a gente vê que hoje tem muita modalidade, tem técnicas, né? Assim, às vezes tem até aula teórica, né? Aham. Educação física e isso torna realmente, porque parece que tem que virar uma chave também na cabeça do aluno nesse É, aspecto aí, né? E isso realmente deve ser, nunca tinha pensado nisso, mas deve ser bem difícil. o aluno ele se encanta quando ele vê que o professor quer trazer ele para aula, sabe? Uhum. Então, meu, eu lembro que quando eu coloquei lá um long para os meninos andar lá, o skate, a molecada ficou louca. Aí, tipo assim, a gente via assim, eu dei uma aula num colégio de periferia aqui, meu, conturbado, assim, mas assim, quando os caras viram que eu levei ali, rapaz, Aí enlouqueceu. ficaram loucos. Aí, assim, é gratificante você ver que o aluno que ficava ali lá no canto, tipo, meu, tô nem aí pra essa aula, tipo, viu aquilo ali, não, agora eu vou fazer que esse cara é fera. Só que assim, igual eu falei, eu sinto que demanda de muita energia do profissional. Então, assim, eu vi que foi terminando ali os estágios pros últimos anos, eu vi que eu já não queria isso, mas eu achava muito massa dar aula em faculdade. Uhum. Tanto que a estratégia era me formar e virar mestre. Só que aí Uhum. formei, é, comecei o bacharel, eu vi que acho que a área de treinamento é minha cara. E foi o que aconteceu. Não pensa mais no mestrado? Olha, a princípio não. A Não. princípio não. Eu sei que é uma coisa que agregaria, Uhum. mas, tipo assim, em 2019 eu terminei a faculdade de licenciatura. Aí entrei em 2020 na de bacharel, complementação de um ano. E nesse meio tempo aí do bacharel, eu já fiz também mais uma pós. E aí eu acho que na pós foi aonde que falou assim, meu, é treinamento. Eu vou ir pra academia. Uhum. Então, pra mim ficou mais, sabe quando você, pô, eu sei onde que eu tô indo, eu tô pisando e é Sim. esse o norte. Tanto que hoje eu não consigo me ver em outra área. A princípio não. Então por isso que talvez o mestrado nesse momento não a título de conhecimento, né, de título e tudo mais, mas eu deixaria em segundo plano. Não é mais prioridade. Não é prioridade. Então você então na tua carreira você se preparou e continua se preparando realmente para essa área da atividade Com física certeza. como personal, Sim. né? Tanto que é um campo, eu digo que o campo da saúde em si, depois da pandemia para cá, independente de qual seja a área, mas vamos tratar aqui, né, da educação física, né, do treinamento, ele cresceu demais, cara. Porque o pessoal. Aí quando você também começa a ter um pouquinho de experiência, você começa a entender um pouquinho de mercado. Uhum. E aí você fala assim, meu, o pessoal entendeu que na pandemia, ter a ausência de alguma doença não necessariamente quer dizer que você tem saúde. Sim. Então, tipo assim, eu não tenho nenhuma doença diagnosticada. Mas será que eu tô De bem? acordo, aula de saúde coletiva também que você deve ter tido, né? De Sim. acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não é a ausência de enfermidade, é o bem-estar físico, social Mental? e psicológico, né? Esse é a saúde. E Exato. depois da pandemia, realmente, né? A parte psicológica pegou muito em muita gente, né? Muito, muito. Tanto que eu vejo que, assim, o carro-chefe hoje, o treinamento, assim, quem vai numa academia, cara, eu acho que é uns 80% para mais dos alunos que é emagrecimento. Uhum. Só que tem uma coisa em comum que quase todos batem, que em algum momento, alguma situação ali, ou eles passam ou vão passar em algum momento de ansiedade, um pouquinho de sintomas depressivos, né? Uhum. Então, tudo isso, eu acredito que tem muito impacto também que a gente sofreu lá na pandemia, porque o que a gente viveu, né, que foi fora de base, né? Não Sim. tem como nem quantificar o prejuízo, né? Porém, tudo mal também serve para algum bem, né? Sim. Muitas coisas evoluíram, né? Então, o treinamento, eu acho que
meu, o que vem evoluindo de estudo, de melhorar, né, o quão bem a pessoa pode ser treinada, os benefícios que ela pode seguir, acelerou muito, ficou muito bom. E você, então, você fez o teu curso lá durante a sua complementação, né, do bacharel, e hoje você ainda faz cursos, você ou só estuda artigos, livros, ou você ainda continua nessa pegada um pouco de, não posso falar nem que seja especializações, mas aquelas imersões, algumas coisas tipo, você ainda continua nessa pegada? Sim, sim. Meu, pensa só, João, você tá aqui, né, hoje, na área da saúde, principalmente que você tá na área da saúde. Tipo, você tá indo pra um caminho que esse é o melhor. Meu, deu o final do ano, saiu alguma coisa que esse já não é mais o melhor caminho a se seguir. Tem um outro tratamento, uma outra metodologia que você pode abordar e pode ser melhor. Tipo, era 90% bom, meu, pô, esse aqui vai ser 95%. Toda pequena melhora, ou muito melhora, né, é positivo, certo? Então, continuo sim fazendo os meus aprimoramentos, né? O de maior peso, eu digo que foi o que eu fiz, foi minha pós, né? Foi cinesiologia e biomecânica. Essa pós foi bem pesada, foi bem boa. Então, assim, eu consigo enxergar desvios nos alunos, né? Desvios posturais, vício de repetição, má execução. Então, assim, a gente vai com um olho um pouco mais biônico pro aluno. Não é só tacar ele ali e falar, ó, agacha, joga o peso para cima. Não, não é assim. E nos últimos anos eu estudei um pouquinho mais sobre treinamento feminino, que é um público que procura muito. Sim. A mulher tem um pouco mais de zelo, vamos dizer assim, ao se entregar aos cuidados do personal. E também a maior procura. Se você for na academia a hora que você quiser, você vai ver que a maior parte do público que tá treinando é feminino. Entendi. Então, é algo que não pode parar, né? O estudo, ele sempre, a ciência do treinamento, ele sempre tá acrescentando alguma coisa diferente. Então a gente não pode ficar desatualizado para Eu há dois episódios atrás, né, eu conversei com o Rodrigo e a gente falou muito isso que é o nosso bate-papo agora, que é realmente isso sim, né, é o preparo que você tem, né, para o mercado de trabalho, né, e realmente não parar, né, a gente continuar se preparando, continuar estudando, correndo atrás, porque senão, hoje a informação está muito fácil, né, e se você não se dispõe a obter essa informação, você fica para trás, cara. Você fica para trás, né? Tanto assim, igual você falou, saúde, consultório é assim, é lançado material odontológico aí ano a ano, tempo em tempo já é lançado um monte de material odontológico novo, treinamento eu vejo isso também, né? Que vocês se aprimoram realmente para essa melhora, né? Exato. Isso é bem bacana. E todas as áreas eu acho que deve ser assim, na Bem da Real, o cara que está se preparando, não é simplesmente cheguei, cheguei, mas eu tenho que realmente evoluir, eu tenho que realmente ir para cima, né? Porque senão acomoda e já era. Exatamente. Né? Então hoje eu vejo você na academia, né? Seu público maior hoje é feminino. Feminino. Maior público feminino. A gente fala de algumas teorias, né? Primeiro, mulher, o maior número de pessoas que tem na face da Terra é a mulher, né? Se tratando em cuidado pessoal, a mulher, ela se sobressai nessa questão, referente ao homem, né? Sim. Então, sei lá, a mulher viu que ela não tá legal, ela já vai buscar ajuda, né? Então ela não fica naquela inércia que às vezes o homem tá lá deixando, a Deus dará. Eu vejo realmente, muito homem treinando sozinho e mulheres realmente com personal trainer. E às vezes isso só o fato do homem, vamos falar assim, ir pra academia ou ir fazer alguma atividade física já é um bom caminho, né? Mas a mulher às vezes consegue ter ela acelera esse processo dela de melhora de resultado porque normalmente ela busca orientação, né? Sim. Então ela consegue ter esse ganho, né? Porque o personal, ele tá ali para acelerar os resultados que ela almeja, seja emagrecer, ganhar massa, enfim. Então eu vejo que o homem tem um pouquinho mais de ego, vamos dizer assim. Tipo, às vezes não aceita muito mais ajuda, ou quando aprendeu já, tipo, tá de boa e acha que tá bom, tchau, e vai treinar por conta. E não que está errado, mas se tratando assim, para quem quer atuar na área, o público feminino é um bom público a se trabalhar.
Então você, quando você terminou a sua complementação, você já entrou direto então na área do personal. Eu lembro que você ficou um tempo de academia ainda, de hora, né? Exato. Como professor de sala, mas aí depois você já estava focado nessa parte. Então, nesses anos que você tem aí, qual foi assim? Você sabe me dizer assim, dentre todas as áreas, qual foi a área que você teve mais alunos? Assim, se foi o pessoal da saúde, se foi o pessoal de direito, se foi o pessoal ou às vezes o pessoal que não trabalha só quer realmente se cuidar. Você sabe dizer ou não? João, é um misto de muita diferença, assim, de profissões, mas, assim, a área da saúde busca bastante. Busca bastante. Eu não sei se te quantificar se é o que mais procurou, mas eu sei que é um dos mais. Porque pensa só, né? A gente que trabalha dentro da saúde, deixamos as nossas saúde às vezes para trás É que eu vejo muito isso, cara. e cuida da saúde dos outros e deixa a gente para trás, né? Eu vejo muito isso. Mas o pessoal vem se policiando melhor. Eu vejo que o pessoal tá abrindo o olho e vendo assim, meu, para mim cuidar da saúde de outra pessoa também preciso ter saúde, né? Preciso ter esse bem-estar, né? Para poder fazer o meu trabalho. Sim. Então vem crescido muito. O que eu posso colocar assim, talvez não por área de trabalho, vamos dizer assim, né? Ou saúde, ou com administrativo, enfim, eu vejo que muito pai e mãe sempre tá procurando, cara. Sim, quando depois de uma certa idade, que a pessoa tem mais maturidade, eu vejo que tem isso muito em comum, né? Entendi. Porque assim, a pessoa que é jovem, independente se é homem ou mulher, eles são vaidosos, só que tipo, talvez não procure aquela ajuda ainda. Talvez ainda não tenha aquela condição financeira, ou talvez por ter mais pique, ter mais energia e tal, e se sentir que talvez não preciso, né, de acompanhamento. Mas é a pessoa que estiver um pouco mais madura, né? Então veja assim, que é o público ali dos 30 anos acima, né, próximo disso aí, eles já procuram mais. E a galera empresária, o pessoal que é empreendedor, eles precisam, eu sinto que eles querem gastar uma energia e querem estar bem. Porque, meu, eu acho que um dos maiores desafios hoje a pessoa é que tem funcionário, que trabalha. Então, assim, aí você tem todo o trabalho do teu negócio, você cuida de vidas de outra pessoa, de outras pessoas que compõem ali seus bases de funcionários. Tem às vezes a sua família, né? A maior parte tem. E aí o cara tá começando a olhar para ele mesmo, né? Tanto o homem quanto a mulher, e fala assim, opa, eu preciso ter saúde para continuar fazendo isso, né? Você recebe, então, assim, bastante feedback, porque eu recebo esse feedback, assim, quando eu termino um tratamento e o paciente, ele realmente se mostra uma outra pessoa, né? Às vezes por conta de uma estética, alguma coisa. Eu atendi, pra você ter uma ideia, há muito tempo atrás, eu morava em Porto Velho ainda. Eu atendia um senhor, cara, que ele tinha um bigode, mas muito grande, cobria o lábio, quase. E ele foi para fazer uma dentadura, uma PT. E eu fiz todo o processo e tal. Quando eu entreguei a PT para ele, fiz os ajustes e tudo mais, mas a gente sempre marca um retorno, né, para fazer acompanhamento. Quando ele apareceu para fazer o acompanhamento, ele apareceu sem bigode, cara. Quase não conhecia o cara. Nossa. Aí eu olhei e falei, ô rapaz, nossa, e o bigode? Ele falou, não, doutor, agora eu tenho dente, eu não preciso mais de esconder. Cara, Então, assim, a gente vê que, pô, que feedback top. Então, nesse pensamento seu, você recebe esses feedbacks assim que o cara, ó, hoje eu tenho mais pique, hoje eu tenho mais ânimo, hoje eu durmo melhor, sei lá, todo você recebe? demais. Meu, é o que você falou, é muito parecido com o que a gente sente também. Pensa só, a pessoa chega, vamos colocar assim, uma situação, uma pessoa obesa. Uhum. Primeiro, ela tem todos os pontos negativos, assim, ela cria 1000 barreiras para nem pisar na academia. E, né, vamos tratar de academia, né? Sim. Seja qualquer atividade física, mas na academia. Primeiro, pô, eu não tô bem, fisicamente, esteticamente. Não tô me sentindo bem. Sim. Vou lá, o pessoal vai ficar me julgando, a cabeça da pessoa. Vai ficar me julgando porque eu tô fora de forma, vou fazer os exercícios com pouco peso. Às vezes, né, 30 minutos já foi o suficiente para eu ter que parar de treinar, né, sem condicionamento. Então, mulher, principalmente autoestima. Imagina agora também essa pessoa obesa sendo uma mulher, né, acima do peso. Ela já fica com vergonha, já, tipo, às vezes não quer sair. Uhum. Às vezes não tem nem coragem. Pensa só, meu, você ter uma filha, um filho, e não ter, tipo, pique pra brincar com ele. Às vezes o filho pedindo pra brincar e tal. Você não tem energia, às vezes, com tua família. É uma coisa que é um dominó.
Assim, né? Você começa, derruba um, você começa a ver, ó, eu não quero sair, eu não tô sentindo bem, meu autoestima tá ruim, é depressiva. E aí a pessoa toma aquela coragem de pisar na academia. Pô, treinando ali sozinho, o pessoal tá dando suporte, né, da academia, quando chega só na fichinha e tal, né? Mas aí ela vê que, meu, parece que não vai. Aí chega o personal. Aí o personal acolhe, vê o que ela precisa, né? A gente sempre tem que trabalhar dentro do objetivo da pessoa, né? Às vezes o personal quer dar a aula Que ele que quer. ele quer. Não necessariamente assim, você vai seguir a sua metodologia. Cada personal tem sua metodologia de trabalho, né? Um norte. Mas é sempre em prol do objetivo da pessoa. Sim. Se a pessoa falar que ela quer emagrecer, mas quer ficar com, por exemplo, com as pernas mais grossas, a mulher. Meu, que você faça esse trabalho de emagrecimento e que, no final das contas, ela consiga ver que, além de emagrecer, as pernas dela estão ficando grossas, um exemplo, né? Sim. Então, esse é o trabalho do personal, né? E aí a pessoa treinou, tá contigo ali, passou 3 meses, 6 meses, porque 3 a 6 meses já dá pra ver muita diferença. Ainda mesmo se a pessoa for sedentária, né? Lembrando que sedentário não é só aquela pessoa que, tipo, não treina. Tem que ser baixo estímulo, zero estímulo, né, de atividade física, sem exposição ao sol, nutrição, Errada. vamos falar desnutrida, né? Se a pessoa se alimenta, mas com zero valor biológico Totalmente errado. aos alimentos. E, essa pessoa pisou na academia, ela muda demais, drasticamente, né? Quanto mais destreinada a pessoa quanto menos estímulo ela tem de treinamento, o resultado dela é muito mais superior do que, por exemplo, nós que estamos treinando lá. É difícil, meu. Você quer, eu quero melhorar um pouquinho o meu braço aqui. A gente já tá treinado. Pra você ver melhora nessa situação, leva mais tempo. Então, assim, normalmente de 3 a 6 meses a gente consegue ver mudanças muito boas em pessoas que estão, vamos falar assim, não só no sedentarismo, mas também assim, paradas, né? Então, às vezes come bem e tal, não faz nem caminhada, não faz nada. E aí você vê que ela começa a se enxergar melhor no espelho. E isso elas te passam depois da lente. Passa e você vê o semblante da pessoa. Assim, tem coisa que ela nem precisa nem abrir a boca que a gente já sabe, porque ela entrou assim, a pessoa entrou cabisbaixo, não cumprimenta ninguém. Aí depois você vê que ela começa, o personal vai sentindo, só, ela tá mais fortinha, ela tá mais com vontade de vir treinar, já não tá faltando. E aí você vê que as roupas já estão ficando mais largas, ou que a camiseta tá começando a ficar mais apertada no homem. Meu, você vai vendo que a autoestima do cara é no andar dele, na postura. Tipo, a pessoa já entra com o peito mais erguido, com o semblante mais erguido. Ele dá bom dia, cumprimenta, faz brincadeira com o pessoal na academia. Então, assim, é um investimento realmente a gente ir pra academia, só que assim, a academia em si é um investimento baixo. Se você for dividir a mensalidade por todos os dias do mês, meu, é irrisório o valor que você paga. Só que se você pode, né, ter esse investimento de acelerar, de ter um bom acompanhamento com um profissional, meu, eu não sei como uma pessoa dessa que ganhou tudo isso de benefício pode mensurar em valores, sabe? Sim. Porque se ela melhorou tudo isso, nela mesma, imagina o quanto ela pode ser uma melhor, sei lá, mãe, uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma pessoa melhor, né? E um pai também, o cara que é provedor, pô, chega lá a criança querendo brincar, você não consegue, tipo, você não consegue dar um pico pro seu filho, que você tá mal, né? Então, assim, a gente poderia listar aqui 1000 coisas, cara, que a atividade física salva a vida da pessoa, cara. Entendi. E aí, então vamos lá, assim, eu concordo plenamente, né, de verdade, isso, porque melhora muito mesmo. E dentro do teu público, vamos falar então agora aqui, como é que eu sei que você já atendeu, por exemplo, nós, dentistas, você já teve alunos dentistas, vamos dar uma focada agora aqui num públicos específicos. Sim. O que você vê hoje, por exemplo, porque a minha profissão ela é terrível, né, para assim, para a saúde, né, a gente trabalha de maneira errada, a gente tem postura errada, né, e a gente tem que se cuidar. Hoje eu vejo até, por conta da facilidade de academia, eu vejo até alunos que começaram a faculdade que já fazem academia, já treinam e tal. Mas para nós que somos mais velhos, o que você vê hoje, e nós dentistas hoje, o que a gente procura e o que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida? Certo. Bom, vamos começar assim, os profissionais que trabalham de forma sentada, né? Pelo menos os que passaram comigo, todos eles eram, acho que 100% sentado, né? Sim, a gente fica o dia inteiro sentado. Então, assim, para começar, né? Dor na coluna.
coluna e ombro, pescoço, é o que o pessoal mais sente de dor, né? Uhum. Então, só que assim, é uma cadeia de problemas, né? Porque pensa só, a pessoa que trabalha sentado, ela faz duas coisas já só de estar sentado, independente do qual tarefa manual ou algo assim que ela faz. Ao sentar, os posteriores, né, os músculos de trás da coxa, ele já fica uma posição encurtada. Uhum. Ou seja, se você já encurtou toda essa cadeia, né, de musculatura do teu corpo, que a perna, a coxa é um músculo grande, vamos colocar assim, você então já, na parte posterior do corpo, você já deu um encurtamento grande, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, além disso, os músculos posteriores encurtados por estar sentado, o glúteo fica fraco. É até esquisito. O posterior fica rígido, porque ele fica pressionado, fica encurtado. E o glúteo, ele fica arredondado, né? A gente fica nessa forma arredondada, ele fica frouxo, fica mole, ele fica fraco. E aí desencadeia outro problema. Por um lado aqui eu tô encurtando, né, meu corpo, né? E pro outro lado eu tô enfraquecendo meu glúteo. E o glúteo, ele às vezes ele é um cidadão que salva a coluna das pessoas. Porque ele é um estabilizador, né? Ele é como se fosse umas amarras para a região do quadril. Sim. Então, aí já gerou dois problemas. E a gente nem chegou nas partes de membros superiores ainda, que geralmente dá problema. Você cria um encurtamento, você é uma pessoa encurtada de posterior e fraca de glúteo. Isso vai gerar já um problema, um estresse provavelmente na sua lombar. Lombar é batata para dar problema em quase todas as profissões que tem que manusear ela, ou às vezes só simplesmente por estar parado, né? Mas além de vocês ficarem parados aí, né? Vocês às vezes tem que se curvar bastante. Então aí já sai um pouquinho da anatomia natural do corpo. Então aí é muito fácil de, às vezes, dar uma hérnia, né? E como é que você trata isso? Como é que se eu chegar lá e falar, ó, Minante, eu preciso de um personal, sou dentista e o que já vem na tua cabeça? Uhum. Como que você já imagina alguma coisa? Então, vamos falar assim que a pessoa chega e fala dentista e já tá com problema de lombar. Fala assim, é o que o cara vai falar, dor nas costas, dor no ombro e às vezes dor no cotovelo. Não, é verdade, movimento repetitivo. Dor no cotovelo. E aí que, ó, eu trabalho, eu sou dentista há 5, 7, 10 anos, comecei a sentir muita dor nas costas, dor no cotovelo, e eu preciso treinar, preciso fortalecer. O que você já tem na sua cabeça? Certo. Primeira coisa que eu sei que o dentista tá trabalhando sentado, já tem dor na coluna, vamos começar por partes, né? Dor na coluna. Então, inicialmente, eu já vou... É engraçado, né? O treinamento não é só, tipo, puxar ferro. Sim. E isso vem mudado muito, graças a Deus, esses últimos anos, né? Que o alongamento também ele é crucial para isso. Ele faz parte do treinamento. Então, eu sei que o glúteo dele tá fraco. Então, eu vou trabalhar ali, como ele tá fraco, né? Vira tipo uma corda bamba, uma borrachinha frouxa. Eu vou trabalhar eles, fortalecendo. Então, vou fazer as elevação pélvica, fazer a cadeira abdutora, usar aqueles elastiquinhos de mini band. Então comecei fortalecendo o glúteo e alongando os posteriores, que aí eu vou ter que alongar, soltar, né? Imagina um músculo rígido, tantos dias, tantas horas por dia ali, imagina quantos anos às vezes a pessoa é profissional dessa forma, tem que começar a dar uma soltada, começar a dar uma aliviada. Então essa cadeia posterior, né, de glúteo ali e posterior de coxa, já vai dar uma melhorada nessa situação da coluna dele. Além de passar também exercícios de abdominais, né? Porque o abdômen também pega bastante, né? Porque assim, aqui a gente, sentado dessa forma, a gente trabalha zero abdômen, né? E o abdômen, ele é tipo uma parede que segura a lombar. Então, às vezes, o que a gente faz? Tô com dor na lombar. Primeira coisa que a pessoa vai lá, faz lombar. Vai lá. Mas às vezes ela tá sobrecarregada. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar o abdômen, que ele que tá frouxo, né? Às vezes aquela barriga saltada para frente, que é normal de depender da pessoa sentada para frente, mas ajuda também, né? Então, já faria duas coisas, então, três coisas. Alongaria posteriores, fortaleceria glúteo e trabalharia o core, o abdômen, para deixar as pessoas mais fortes. Aí vamos supor assim, né? Chegou aquela fase que a pessoa fala assim, além disso eu tenho dor também no ombro, pescoço, sei lá, às vezes a pessoa tem até uma hérnia na cervical, torácica, né? Dependendo da forma que uma pessoa fica posicionada, né? Aí precisa de bastante fortalecimento muscular. Geralmente esses músculos das costas, né, apesar de eles serem o mais ativo, né, esses exercícios de
no cotidiano, né? A gente tem mais força, porque a gente puxa mais, né? Puxa mais em vez de empurrar, né? Que são esses músculos da frente. Mas mesmo assim, necessita de mais trabalho. Então, passa bastante exercícios de remada, de puxar, bastante exercícios de costas, que trabalha toda essa cintura escapular, que a gente chama, né? Que é essa cinturão em volta dos ombros. Então, provavelmente ali você já vai resolver alguns problemas de dores, né? Às vezes a pessoa tem, tipo, já desvio de coluna, né? Tá em escoliose, ou, né? Até dependendo de cifose, depende muito, cifose, lordose, escoliose, parece muito. Geralmente exercícios de costas, assim, bastante fortalecimento de costas, começa a endireitar. Por exemplo, imagina uma coluna em S, aí os músculos estão todos bagunçados, aí você começa a forçar a musculatura, aí eles vão empurrando as vértebras pro lugar. Ela vai voltando. E vai voltando. Assim, o grau que vai voltar é muito relativo, tem que ir vendo, porque assim, depende do quanto a pessoa treina, o quanto é reversível, né? E ombro, que é uma articulação muito móvel, né? Ele é danado para dar dor também. Então, além do fortalecimento, aí passar mobilidade, que é aqueles trabalhinhos que a gente faz, é um alongamento com movimento que a gente fala, né? Às vezes o aluno vai fazer movimento de rotação e extensão, né? E não somente, tipo assim, só parado, sabe? Sim. Então isso faz trabalhar, né, o húmero, né, o osso do braço, começa a passear sobre o acrômio, né, que é essa articulação nossa, e começa a dar uma soltada, começa a lubrificar melhor. Então, são vários esqueminhas que a gente vai pegando que casa com a profissão de vocês, mas em outras que aparecem com essas situações, dá muito certo, né? Entendi. E existe alguma coisa que a gente precise, assim, a gente agora é dentista, a gente precise ou possa fazer entre atendimentos ou uma vez por dia, fora academia, entendeu? Fora academia, por exemplo, só posso malhar 3 vezes na semana, né? Não tem como eu ir na academia 5 vezes. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer de 5 minutos, de 10 minutos que eu posso fazer no consultório ou que eu posso fazer na minha casa que também ajude isso a diminuir um pouco dor, desconforto, alguma coisa? Sim, sim. Eu tive um aluno até hoje que aconteceu a situação que eu tive que passar exercícios para ele fazer em casa pelo número de probleminhas que ele tinha. Então, ele também trabalhava sentado, era no escritório, mas o que a pessoa pode fazer? Aquela dor de coluna, né? Meu, dor de coluna, glúteo forte ajuda muito. Então, como sentado a gente tá deixando ele fraco, aquelas mini bend, né? A pessoa fica de pé, faz aqueles chute cruzado, sabe, para trás, como se fosse extensão, ou coice, né, como queiram falar. Já ajuda muito isso. Né? Então tem 5 algumas coisas minutinhos, que a né? gente Você ainda faz faz. as abduções ou as extensões. O próprio alongamento, fazer alongamento, pode ser até sentado na cadeira, a pessoa pode alongar o posterior dela, alongar o glúteo dela também se precisar. Sim. Uma prancha, por exemplo, a pessoa pode usar uma prancha para fortalecer o core. Entendi. Então, tem sim como ela utilizar algumas tarefas, principalmente, ela pode usar algumas coisas entre um atendimento ou outro, né, se possível. Ou quando ela tem um espaço ali maior, talvez de um atendimento, ela pode dar um combo ali de exercício e que vai ajudar muito. Fazer mobilidade também pro ombro, né, trabalhar, tipo, alongamento para tensão do pescoço. Sim. Só que assim, isso depende muito também de caso para caso. Claro, isso não é uma receita de bolo. Isso tem que ter um acompanhamento do profissional. Porque às vezes o que eu faço? Quando eu vejo que o meu trabalho não consegue talvez solucionar um problema dessa pessoa, eu sempre peço ajuda aos fisioterapeutas. Eu tenho um grupo de fisioterapeutas que me ajudam sempre, né? Sim. E eu vejo assim, ó, isso aqui o exercício físico não consegue melhorar. Eu preciso de um suporte lá fora, vai no fisioterapeuta, vê o que ele consegue remanejar aí e me devolve um pouquinho melhorado, porque assim, tem pessoas que vão com situações muito precárias, assim, de postural mesmo, de dor, que às vezes o negócio tá tão inflamado que eu vou querer solucionar aquilo ali, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Sim, entendi. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Aí, de caso para caso, a gente vai tentando aí. Porque assim, eu te pergunto porque é lógico, o que você poderia passar para mim não seria o que você vai passar para um outro cara, ou para uma outra pessoa, uma outra mulher, né? A gente tem que ter um acompanhamento, é claro. Mas então existe também isso que
eu estou malhando com você, mas, ô Minante, mas me passa alguma coisinha para eu fazer no consultório para eu continuar melhorando. Então você também dá esse apoio e existe esse apoio também. Sim, sim. Principalmente quem tem a disponibilidade, né? Hoje, o pessoal, tipo assim, fecha lá 3 vezes na semana, pra eles já é meio, assim, na régua, né? Aquilo ali, e quando consigo, na força ali, fala, ó, vamos fazer um cardio também nos outros dias. Mas quem coloca a prontidão de poder fazer, né? Eu sempre oriento, né? Com certeza, a gente sempre passa, porque assim, quanto mais ele puder melhorar, melhor ele consegue chegar nos resultados dele, né? Entendi. E assim, né? Como você falou, o dentista, o advogado, o contador, essa galera trabalha muito sentada, né? Mas também tem o dentista que trabalha em pé. Por exemplo, um cirurgião, né? Trabalha muito tempo em pé. E esse cara, qual que seria uma conduta sua? O que também ele poderia fazer de modo geral para melhorar? Porque daí a dor é diferente, né? Porque daí a dor, o cansaço, tudo daí dele é diferente, né? E qual que seria daí um pensamento seu, uma conduta sua? Então, a pessoa que já trabalha sentado, ela já vai começar com dor, tipo, planta do pé, já vai sentir dores às vezes na própria perna já, né? E muitas vezes também já chega também no nível da coluna, né? Porque às vezes a gente não tem nem força no abdômen para segurar, sustentar o corpo de pé certinho, apesar que parece ser o mais fácil, né? Mas, meu, quando você tá de pé, hora ou outra você já vê, você apoia numa perna, já fica assim. Independente se você põe alguma coisa, você sempre faz mudança no seu corpo não fica retinho ali com todos os músculos que precisam estar ali travadinho, né? Então é normal às vezes a gente sentir esses problemas. Mas o que eu faria com uma pessoa dessa? Primeiro, trabalharia bastante exercícios de alongamento de planta de pé, né? Porque é muita dor constante quem trabalha de pé, aquelas facetes plantares e tal, e elas são bem chatinhas de, quando instaurada no pé, sarar elas, né? Porque imagina, né? As pessoas precisam trabalhar de pé. Meu, e como é que você vai desinflamar uma coisa que você tá usando todo dia? Tem que usar toda Então, hora, por isso né? que é meio dificinho quando já chega nessa situação. Aí, para não chegar nisso, a gente passa bastante exercício, por exemplo, de alongamento, né? Trabalho com os dedos assim, né? Trazendo no chão os dedos do pé. Uns macetinhos assim, dá pra fazer. Tipo uma mobilidade, vamos colocar assim, né? Sim. Além do trabalho também de panturrilhas, né? A panturrilha é o nosso coração periférico, ela precisa ter força para devolver o sangue pra gente, né? Pra cima. E então, tem uma panturrilha forte, além dela, provavelmente ela vai ser forte porque ele usa muito ela, mas ele tem que deixar bem mais. Porque assim, a panturrilha ela aguenta porrada. Então, se o cara já trabalha de pé, ele necessita deixar ela mais forte ainda, por exemplo, que uma pessoa que fica sentado. Talvez um estímulo menor para a pessoa que é sentada já vai ser o suficiente. E se for colocar a mesma coisa pro cara que tá de pé, já não vai ser o suficiente, porque a panturrilha já é forte. Você faz algum tipo de anamnese no teu... Agora eu tô pensando que você faz algum tipo, mesmo que seja assim, no bate-papo. Porque eu falo pra você, ó, eu sou dentista, você pensa que eu trabalho em consultório. Só que daí no nosso terceiro, quarto papo, eu falo, não, mas é que eu atendo só cirurgia, eu atendo no hospital, na Santa Casa, eu atendo na Unimed, eu atendo em Maringá, sei lá. Né? Então, você faz algum tipo desse bate-papo também para você também já ir pensando o que fazer? Sim, sim, a anamnese ela é crucial, porque assim, meu, você sentou com o cara ali, você começa a fazer as perguntas-chave que tem ali na tua anamnese, Sim. Ali você já sabe o norte que você vai seguir, né? Entendi. Então, eu até falo que a minha pós, ela circuitou meu cérebro pra ficar achando detalhe, defeito na pessoa, assim, pra eu poder, defeito assim, né? Não Sim. pode, Mas é um defeito. Se o cara tá te procurando, ele tem alguma coisa. porque, meu, o quanto a gente tem de desvio de ombro, de pescoço, ó, coloca assim, ó, a pessoa trabalha sentada mexendo no mouse, tá? Essa mão já fica aqui. Só de você olhar pra mim, a pessoa que fica aqui, você já vai imaginar que esse ombro dela já vai ficar mais assim. Sim. Imagina a pessoa 20 anos trabalhando assim, ó. Sim. Aí quando ela relaxa, não relaxa. Então às vezes ela tem uma dor aqui nesse ombro que nada melhora, nada melhora. Aí na verdade às vezes é só a musculatura tensa. Que às vezes o exemplo é tão rígido que tipo assim, não adianta só fortalecer. Eu tenho que ir mexendo pra esse ombro soltar. Só que assim, é uma briga de poucas horas na semana para algo Muitas de horas de 20 trabalho, 20 anos, às vezes a pessoa trabalhando 10 anos. E muitas horas de trabalho também, né? Que daí ele vai ter que começar a se policiar realmente também. Aí entra aquilo que eu te perguntei, aquilo que eu entro no que eu te perguntei assim, né? Eu te procuro que eu tô com muita dor no pescoço, por exemplo. Né? E você já viu, não, mas João, você é torto e tal. Então, mas aí eu tenho também, eu sei que 2 dias eu não vou.
nesses 2 dias eu preciso também me cuidar um pouquinho melhor, É, postura, se você falou, ó, tem que fazer alguma coisa, seria bom daí fazer, é. e isso aí a gente precisa também te ajudar, Sim, né? porque pensa só, na anamnese, ali eu já faço, tipo, várias perguntas para mim saber. As perguntas, elas me servem para saber qual é o teu objetivo. Sim. Eu que preciso saber qual é o teu objetivo. Porque assim, ó, pra mim, se você falar assim, ó, eu quero emagrecer. O que que você quer? A primeira coisa que você querer fazer na sua vida dentro da academia? Emagrecimento. Então eu sei que você precisa emagrecer. Então eu vou prescrever treinos que vai te direcionar para isso. Tá, depois disso, tem mais algum objetivo? Sei lá, quero melhorar meu peito, quero ficar mais com mais braço, com mais perna, ou quero melhorar minha postura. Então eu vou seguindo prioridades e encaixando ele no treino. Então a treino, e os exercícios, a ordem, a quantidade, série, repetição, o número de descanso, o tempo de descanso, ele tem um porquê. Então eu falo assim que é até uma coisa meio robozinho, assim, você vê esses detalhes, aí você, tô vendo que o cara aqui trabalha sentado, mexe no mouse, aí o braço dele já é assim. Eu vejo que ele, sei lá, trabalha no telefone, o cara volta, Fica muito aqui. ele é meio assim do pescoço, sabe? Então, tipo, tento ver tudo isso, lógico. É igual eu falei, às vezes é pouco tempo para o que eu preciso, mas a gente vai sempre tentando colocar as prioridades ou o que mais está. Às vezes a pessoa fala assim, minha prioridade é emagrecer. Aí os exercícios que eu passo, ela, pô, o joelho tá doendo, o ombro dói. Aí, tipo, se tá doendo tudo isso, eu não consigo mexer com ela, então eu preciso ir soltando, trabalhando mais questão de alongamento mesmo, tipo, voltar um pé para trás e ver que o treinamento em si, talvez pesado, vai ser um momento depois, logo Uhum. após. Vamos primeiro, tipo, né, melhorar. Faz uma preparação. Porque não adianta você querer pegar depois... uma Ferrari Sim. e que ela tá na velocidade de um Fusca, né? Então, tipo, Você vai primeiro preparando preparando a para mente. depois pegar o mais pesado. E às vezes eu falo que até isso que vender meu peixe, né? Que é o meu diferencial quando eu recebo o aluno, né? Eu preciso saber o que ele quer, eu preciso do feedback dele. Então, assim, cada aula que vai passando, eu vou notando, tipo assim, o que ele tá melhorando, o que ele não tá melhorando. E o personal, ele tem um olho muito clínico, ele consegue observar bastante coisa. E igual eu falei, o suporte que eu recebo, às vezes, de uma fisioterapia agindo na pessoa e voltando para mim, coloca ela nos eixos, assim, extraordinário, que consegue facilitar eu trabalhar, assim, mais dentro da minha área, né? Vamos supor assim, né? Porque pensa só, a pessoa tem ali 1 hora comigo. Se ela tá zeradinha, redondinha, e eu posso trabalhar, tipo, 1 hora de treinamento, é, é mais proveitoso para chegar no resultado do que eu ter que voltar para trás, tipo, ir soltando, e, tipo, soltando o que tá rígido, fortalecendo o que tá fraco, Sim. para depois, entendeu? Eu perco um pouquinho de tempo. Não que isso seja um problema, mas aí tudo depende da velocidade que a pessoa quer chegar onde ela quer, né? Sim. Velocidade eu digo, né? Sempre respeitando os limites de cada pessoa, né? Para não ter lesão, né? Porque a gente vê muita coisa, às vezes, de forçar e ter lesão, que daí é pior. Porque assim, você tá investindo seu tempo, você tá investindo é, tua grana nisso, né? Então é um trabalho sério, né? Não é, tipo, Não é vaidade só, né? Não é só vaidade. Geralmente a vaidade ela vem por consequência, sabe? Assim, lógico, tem quem quer estética, mas por trás disso tem muita coisa pra se ver, né? Entendi. E assim, ó, agora dentista, médico, até às vezes um advogado, eles têm muita dificuldade, às vezes, de tempo, né? Uhum. Como é que você lida com esse público, por exemplo, que você sabe que o meu horário com você é segunda, quarta e sexta, das 10 às 11, por exemplo. Só que daí acabou que eu fiz uma cirurgia que demorou demais, ou um atendimento que demorou demais, ou eu tenho um paciente que é de fora e ele precisa de mais tempo de cadeira ali para eu poder acelerar, para eu ter que ele vir menos a Paranavaí. Como é que você lida com isso e se isso conosco que somos da saúde, isso é recorrente ou não? Da saúde muito. E eu acho que o campeão disso é médico. Médico acontece muito de meu, sei lá, tá num plantão aqui, deu problema, ou enfim, qualquer pessoa, igual qualquer uma dessas pessoas pode acontecer isso, né? O que eu tento fazer? É um menor público, mas eu deixo já meio que reservado para essas situações. Às vezes eu trabalho com um pacote de aula, sabe? Então, por exemplo, normalmente eu fecho, sei lá, João, você vai me procurar, você quer treinar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 3 horas. Eu sei que todo dia ali você vai ter esse horário. Só que aí sua agenda já não colabora muito. Então, assim, na tese, hoje, tipo, minha agenda tá. Não tem como encaixar mais, né? No momento, tá cheia.
E como é que eu vou fazer assim? Você faltou ali, de repente, tipo assim, eu não tenho onde te encaixar. Então, para essa aula não ser perdida, o que que eu faço? Eu tenho ali alguns horários meio que de fuga, né, se precisar, e tento ir encaixando esses alunos nesses horários, né, de Sim. fuga. Mas, principalmente o que eu faço? Fecho o pacote com ela. Então, ela compra 10 aulas, um exemplo. Compra Entendi. 15 aulas. Entendi. Aí, ela pode não aproveitar, por exemplo, essa semana ela ia treinar comigo Não aproveita o mês, mas aproveita o número de aulas. aproveito o número de aulas. Tipo, uma semana ela treina 4, aí na outra que tá mais corrida treina 2, e aí vai por diante. Isso pode acontecer até numa viagem, alguma coisa. Exatamente. Então, pensando nesse esquema. Aí sim, se é uma pessoa que não tem essa... que é mais flexível o horário dela, ela não tem esses problemas, aí isso eu já faço, né? A gente vou viajar? Não, beleza, a gente coloca essas aulas ali em dia e tal. E por enquanto tá dando pra fazer assim, né? Mas é que chega uma hora que, tipo assim, não tem onde colocar aluno, o horário tá apertado, às vezes a gente tem que abordar de uma outra forma, né? Já aconteceu assim teve uma semana que eu precisava dar aula para uma aluna, não tinha onde colocar ela. Eu falei para ir num horário de uma outra aluna, né? Que o treino era parecido, e eu fui realocando ali, Sim. sabe? Trabalhando tipo uma aula conjunta ali. Então... Mas eu tento não fazer isso, eu tento priorizar a aula individual. Mas você então também, entre aspas, não deixaria o cara na mão. Não. Você tenta. Eu tento ser parceiro. Os meus alunos aí, que né, depois eu vou cobrar eles para assistir isso aqui. Vai ser até de casa. É bom. É bom, e pede pra seguir. Já que pede pra assistir, pede pra seguir. Exatamente. Que eu tento ser parceiro bastante. Às vezes eu vejo que eu ofereço mais do que eu prometi, né? Entrego mais do que eu prometi. Sim. Mas assim é bom, né? Mas é bom, é ótimo. Ótimo. Porque assim, eu vejo que é uma ajuda, né? Eu não sei o dia de amanhã, talvez eu vou precisar também, né? A gente vai ter nosso momento de lazer, Você também passar por alguma coisa. pode ficar doente, Isso. pode qualquer coisa do tipo. Agora mesmo, tanto de gripe que tá pegando aí, vai que você pega gripe, não dá pra trabalhar. Nosso período tá tenso, vários alunos meus faltando aí. Mas muito assim, da minha flexibilidade, da flexibilidade do aluno, que às vezes assim, o aluno perde a aula, não tem outro momento pra repor e... É porque eu vejo assim, né, a galera da saúde, ela tem esse grande problema, né, da gente às vezes planejar uma coisa e essa coisa virou uma bola de neve e enrola muito, né, o nosso cotidiano, né, e eu já vi gente que fala bem assim, cara, eu não vou treinar porque eu não tenho horário, né, mas a pessoa ela precisa dar um jeito nesse horário, e aí ela tem que chegar para um profissional igual a você, né, ou os nossos colegas, e realmente bater a real e tentar encaixar um horário, não tem como. Olha, eu digo pra você, João, tudo que é aquilo que a gente não coloca tempo, eu falo que é que a gente não colocou como prioridade. Pensa só, você falou já sua rotina pra mim já várias vezes, né, que é corridão. Você precisa ter um tempo, por exemplo, de lazer com tuas filhas. Sim. Talvez você, ali naquele cansaço, a sua vontade era estar descansando. Sim. Mas, tipo, elas são sua prioridade. Claro. Sua família, sua filha, suas filhas, né? Então você arrumou tempo. Tipo assim, você fala, eu acordei, sei lá, 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã. Tô parando no final da noite, né? Às vezes ali no meio tempo, ali, em algum momento, eu consegui arrumar um tempinho pra dar uma atenção e tal, ajudar alguma coisa. É prioridade. Tudo é prioridade. Tipo assim, tem coisa que nunca vai ser prioridade na sua vida, mas se tratando da sua saúde, do treinamento, vamos falar assim, né, do exercício físico, né, porque atividade física é qualquer atividade que você faz. Se você começar a caminhar aqui atendendo alguém, você tá atendendo e fazendo uma atividade. Agora, exercício físico é quando é algo planejado, sistematizado, que tem um objetivo e um porquê. Sim. Então, a pessoa vai por bem e por mal, ela vai ter que uma hora traçar os planos para isso. O ideal é não chegar no ponto de o cara ver que ele é necessário para ele porque dele já não consegue mais trabalhar. Igual você falou desde o começo, que é a pessoa que procura a saúde, né, que procura poder brincar com o filho, procura fazer alguma coisa, mas eu penso assim também que é o cara que começa a ter problema pro trabalho, né, que não consegue mais posição de trabalho, não consegue mais fazer algumas coisas por limitação de dor, de
postura e tudo mais, né? Então que essa pessoa não deixe chegar nesse ponto Exatamente. para te procurar, porque também você sozinho também não vai conseguir. E aqui o que viraria uma horinha, na verdade vai virar duas, porque igual você falou, ele tem que ir na fisioterapia para depois ir na academia. Ele tem que ir num médico para depois ir na academia. Ou vai no médico para ir no fisioterapeuta para depois ir para academia. Tipo assim, hoje as pessoas vêm antecipando mais isso. Eu vejo que elas não deixam chegar num ponto. Mas assim, o número ainda é alto. Entendi. É tipo assim, eu tô vindo porque o meu cardiologista mandou, eu tô vindo porque sequela do sei o que lá e tal. Aí, tipo, isso ainda existe muito, mas assim, aquela galera que falou, não, eu preciso, sem às vezes ter dado o problema, também vem acontecendo bem. E hoje, assim, a área da saúde, ela tá se unindo mais e tá indo pra um fator comum, que é, o cara vai num psicólogo, você tá com isso, 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 entra na academia. Vai lá o cardiologista, você tá com esse problema, esse problema, vai pra academia. Então, assim, tudo direciona a pessoa a fazer um exercício físico. A gente fala de academia porque pode ser qualquer outro exercício, mas é que a academia em si, eu sou até suspeita a falar, mas ela é a Fórmula 1 do condicionamento físico, do quanto você quer moldar. Eu acho que a palavra até legal é isso, é moldar teu corpo. Não tem outro igual, não tem outro igual. A pessoa pode até falar assim, mas eu emagreci correndo. Com certeza você vai emagrecer correndo. Mas, tipo assim, você não forjou músculos, né? A gente sabe que é liberando, tipo, a 30, 35 anos, a curva já começa a ser para baixo. Sim. Então, a primeira coisa que acontece, né? Eu lembro essa frase, esse termo, né? Ela veio desde o meu TCC. E eu levo isso para a vida toda porque não tem nada mais coerente que isso. Primeiro, o que acontece é a perda de força. No final, a gente caminhando daí para frente, vai começar a sarcopenia, que é porque nossos músculos esfarelando. Sim. O corpo ele é inteligente demais. Pensa só, eu tô me encaminhando pro final da vida, né? Tipo ali, 35 é ladeira para baixo. Geralmente, né, a gente coloca assim na forma biológica falando. Sim. Então, se eu chego ali 40, 50, cada vez mais seu corpo tá poupando energia, porque não faz sentido ele ser aquilo tudo, sendo que o corpo precisa de poupar energia para te direcionar para o fim da vida. A regra é essa, a gente nasceu sabendo que a gente vai envelhecer, gente. Um professor meu brincava no TCC, falou, cara, a única certeza que a gente tem é que a gente nasceu para envelhecer e a morte. E já era. Então, a ausência de força, de músculo, né? Então assim, perdemos músculos, né? O sarcopenia faz essa degradação natural da musculatura. A gente vai perder força, né? Então assim, a pessoa que corre, por exemplo, qual é a força real que ela tá colocando no corpo dela? Entendeu? Não falando mal da corrida, gente. Sim. É só pra pessoa entender que o exercício exercícios com resistidos, né, de força, que utilizam algum tipo de peso, eles são, tipo, essenciais demais na nossa vida. Porque a força é uma das coisas que eu saber que você vai perder, por conta dessa perda de massa muscular, que é o caminho da vida após os 35 anos, 35 anos ali. Então, quanto eu posso retardar isso, é o quanto eu vou saber que eu vou ter de saúde daqui pra frente, entendeu? Entendi. Então, feliz de quem começa ali aos seus 20, talvez antes, ou 20 e poucos anos, mas nunca é tarde. Sim. Só que talvez, por exemplo, a pessoa que nunca teve uma rotina de treino, começar, tipo, lá seus 45, 50 só, olha o quanto que ela não Já perdeu, né? Talvez ela teria uma sobrevida maior. Talvez não, né? Teria. E se a nossa vida, né, questão de saúde já não tá fácil, né? Treinando, imagina sem isso. Sim. É um fator primordial, a pessoa ter musculatura. Quer entender o que é sarcopenia, João? Sarcopenia é quando tipo, um avô nosso, um pai nosso, cai e quebra o fêmur. Sim. Aí fica naquela recuperação, tipo, às vezes na hora de fazer a cirurgia, às vezes até não suporta a cirurgia, ou aquele sofrimento para conseguir, ou não, eu vou levantar aqui, eu preciso apoiar. Imagina chegar no fim da vida, eu espero que quanto menos pessoas puder não chegar assim, melhor. E isso é reverter a sarcopenia. A gente ter, tipo, autonomia para sobreviver, fazer suas tarefas diárias. Então, assim, a gente não pensa isso agora porque a gente é novo, vamos colocar assim, né? Sim. Mas a régua pesa uma hora, né? Uma hora vai chegar que você realmente precisa, né? Que isso realmente fique o mais distante possível. E eu vejo isso também de todas as formas, você falando de sarcopenia aí, não somente assim, mas a própria limitação de movimento jovem, né? Pro trabalho.
né? Pro trabalho, as limitações que às vezes a pessoa não cuida, né? E às vezes vira até irreversível, né? E a pessoa vai viver com uma debilidade, com alguma coisa, ou falta de mobilidade também, Sim. porque não se cuidou o quanto antes. E eu vejo realmente médicos, dentistas, esteticista que fica em pé muito tempo, Uhum. seja, né? Que acaba que nessa bola de neve de não se cuidar, né, e não correr atrás de alguma coisa, espera o negócio estourar para correr atrás e daí já não é mais tão fácil. A primeira coisa que a pessoa tem que sentir no seu dia a dia é que ela seja uma pessoa funcional, né? O que é uma pessoa funcional? Que ela consegue fazer suas atividades no dia a dia, independente de qual ela seja, no seu cotidiano, é, com facilidade, vamos dizer assim, né? O meu trabalho exige que eu faça, sei lá, algum tipo de movimentação, que eu consiga fazer ele do início ao fim do dia com qualidade, né? Sim. Então, Não tenha todas as limitações, não tenha dificuldades, né? Não tenha nada disso, porque a rotina também às vezes é pesada e precisa desses momentos aí para esse cuidado, né? Porque puxando de novo para nós, a gente já começa a ser errado na faculdade, porque a gente começa atendendo na faculdade, né? Com segundo, terceiro ano a gente já está atendendo e ali a gente já começa a criar vício, né? E se a gente espera realmente terminar de estourar para correr atrás de um cuidado, de uma fisioterapia, de um professor de educação física, de um personal, alguma coisa, é muito pior. Sim, é muito pior. E eu vejo que hoje, desde o acadêmico, ele tem que começar já a se prevenir, né? Porque as rotinas têm ficado mais pesadas, né? Os atendimentos são mais pesados, e a gente tem que tomar cuidado, né? pensando em carreira, precisa, né? Sim. Uma pessoa se policiar, porque feliz quem já tá na academia, igual você falou, né? O pessoal hoje mais jovem se cuida e tal. Uhum. Mas talvez quem seja mais tempo de casa aí, talvez tenha feito ali só a faculdade, passou ali e nunca fez alguma atividade e agora busca quando tá com esses sintomas de, né? Sim, Seja postural ou já crônico, né? Dores crônicas, né? e aí acaba com a pessoa, né? É isso aí. Mas, cara, muito bacana essa conscientização que a gente tá começando a ter, né? Igual você falou, tá começando a ter. A gente vê hoje essa conscientização muito maior, né? A gente vê o preparo hoje que tem de vocês, professores de educação física, dos personagens aí. Vocês hoje são muito mais preparados também. Claro, uns se destacam mais do que outros, como qualquer área, né? E você, pelo que eu vi, a tua carreira foi moldada e continua se moldando, né? E isso é uma coisa que eu admiro, até já tinha te falado isso várias vezes, né, nos nossos conversas e tal, que eu admiro isso, né? E que continue assim, cara. Eu acho que você é um cara de um futuro brilhante, né? Brilhante. E que continue dessa forma, né? Se preparando, puxando agora para o meu lado, que sou da área do estudo, né? Que continue se preparando, continue estudando, corra atrás, né? De novas técnicas, cursos, faz o mestrado, cara. Eu já te falei, faz o raio do mestrado, né? Porque assim, também eu falo para você faz o mestrado, não é só porque você tem que dar aula, não. Se a gente pega o especialista, o mestre, o doutor, o especialista é aquele cara que manja muito de determinada coisa. O mestrado, se você remete lá de filme japonês, né? Filme japonês de luta. O cara era sempre o mestre e tinha o aluno, porque o mestre ele é o professor. Então o mestre ele sabe estudar, o mestre ele estuda correto, né? E porque hoje, como as informações estão muito fáceis, mas tem muita informação que vaza fora. Então você no mestrado você aprende a estudar, você aprende a pesquisar, né? E depois se você virar doutor, aí você vai criar a tese para o cara do mestrado falar se é boa ou se não é boa, né? Mas o mestrado ele engrandece muito nesse aspecto, né? E eu acho ele interessante, eu acho que você tem esse perfil, né? Eu não anulo, né, Odio? Sim. Mas seja talvez num futuro aí, Sim. com certeza estudar, cara, estudar é muito bom, né? Você consegue ter melhor clareza do que você está fazendo, né? Você não chega fazendo lá, tipo, replicando o que você vê, né? Sim, então, e hoje, por exemplo, a gente vê muita coisa aí, né?
TikTok, de Instagram, que é o que a gente fala, vaza fora, que isso aí não funciona. Perfeito. Né? Isso aí vaza fora, isso aí não vai funcionar. Né? Isso até o especialista já sabe. Né? Mas aí na área do mestrado, você realmente daí aprende essa área da pesquisa e você aprende essa área do estudo, que aí você consegue aplicar realmente você direciona, né, o teu estudo para uma área que você acha que é relevante. Sim. Porque também tem muito cara que faz e cria umas teses que, pô, não são tão relevantes assim, né, em todas as áreas, né? E que legal, cara, que consegui bater esse papo com você. Ó, Fiquei feliz pra caramba. eu que agradeço o né? convite aí. Esclareceu bastante coisa aí para nós dentistas, que a gente é muito focado só cadeira, 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 mas esquece, depois começa a sentir dor e não vai atrás, e só vai atrás realmente depois que estoura, né? A gente vê muito isso ainda aí, né? E que tem caras como você que conseguem ter esse tratamento diferenciado, não é a receita de bolo, tá na academia só puxar ferro e ponto final, não, que tem o cuidado, que sabe, teu caso, pô, é mais aqui, teu caso é mais aqui, teu caso é assim, e depois você vai afinar mais o tratamento, né? Você faz um preparo para afinar no final. Exatamente. Né? E isso é bem interessante e que as pessoas entendam isso daí e que também procurem profissionais que tenham esse cuidado. Né? Que hoje eu sei que em Paranavaí já existem esses profissionais, né? E que as pessoas entendam que eles existem e que vai ser bom. Então eu espero que você que está assistindo compreenda isso, entenda isso e repasse esse vídeo aí para as pessoas também, para as pessoas verem que esse cuidado tem que existir, né? Então, Minante, muito obrigado pela tua presença, obrigado por esse bate-papo e cara, a gente tinha muita coisa para falar, Isa, que Muita coisa. a gente pode marcar um segundo, terceiro, que esse projeto eu espero que não acabe tão cedo também do podcast e que a gente possa repetir. E cara, muito obrigado mesmo, valeu. Obrigado Tamo pelo junto convite. sempre. Sucesso. Galera, curte, ativa o sininho de vocês, replica esse vídeo, reposta esse vídeo, ajuda o professor também, pessoal. Valeu! Isso aí.